o teatro amaldiçoado que devora funcionários. A bailarina do subsolo nunca parou de dançar. Entre 2015 e 2023, 41 funcionários pediram demissão do Teatro Nacional de Brasília. Nenhum deles explicou o motivo real, mas os relatos que eles deixaram para trás e mensagens anônimas à Associação dos Trabalhadores contam uma história que a Secretaria de Cultura do DF nunca quis investigar. Porque o que acontece nessa construção, que é a cara de Brasília, não deveria ser possível. E você está prestes a descobrir por que os elevadores descem sozinhos para o terceiro subsolo, um andar que não existe nas plantas oficiais. Roberto tinha 23 anos quando começou como técnico de iluminação no Teatro Nacional em março de 2019. Era seu primeiro emprego na área e ele estava empolgado. Quando as apresentações terminavam e o público ia embora, Roberto e outros 3 técnicos verificavam os sistemas elétricos, trocavam lâmpadas, ajustavam refletores. Na primeira semana, tudo normal. O teatro era enorme. Sim, as passagens subterrâneas conectando as 3 salas principais eram confusas, sim, mas nada que um mapa mental não resolvesse. Foi na segunda semana que ele notou. Estava na Sala Vila Lobos, a maior delas, com capacidade para 1.400 pessoas, quando ouviu música. Um piano, uma melodia clássica que ele não reconhecia, mas que parecia antiga, muito antiga. Ele desceu até a orquestra. O piano de cauda estava lá, coberto com a lona protetora, mas a música continuava. Roberto pegou o walkie-talkie. Tem alguém na Vila Lobos? Tô ouvindo piano. A resposta veio 5 segundos depois. Chiada, Vila Lobos está fechada desde as 21 horas. Você está sozinho aí. Ele olhou para o piano coberto. A música havia parado, mas quando ele se virou para sair, ouviu passos de sapatilhas de ponta, no palco vazio, fazendo piruetas que ecoavam no silêncio absoluto da sala de 1.400 lugares vazios. Ele correu até os bastidores, acendeu todas as luzes do palco. Não havia ninguém, mas na poeira acumulada do piso de madeira havia marcas circulares, perfeitas, como se alguém tivesse girado repetidamente no mesmo ponto. Roberto não contou a ninguém naquela noite. Achou que tinha imaginado. Cansaço, talvez, eco estranho da acústica projetada. Mas 3 dias depois, quando ele chegou para o turno, Fernando, o coordenador de segurança, puxou ele de lado. Você viu as câmeras da sala Vila Lobos? Roberto negou. Fernando puxou o celular e mostrou um vídeo gravado da tela de monitoramento. O horário marcado era claro, 23h47. Sexta-feira, a hora exata em que Roberto estava lá. A gravação mostrava o palco vazio. E então, uma sombra. Não era uma pessoa. Era uma forma, uma silhueta escura que se movia em movimentos fluidos, circulares, como uma bailarina. Mas a sombra não tinha fonte. As luzes do palco estavam apagadas na gravação. Não havia nada para projetar aquela sombra. Isso acontece toda sexta. Fernando sussurrou. Sempre às 23h47, sempre na mesma posição do palco, e sempre dura exatamente 3 minutos e 20 segundos. Roberto sentiu o ar ficar mais frio ao redor dele. Por que você não reportou isso? Fernando riu, mas era um riso sem humor. Reportei. Em 2017. Sabe o que a administração disse? Que era interferência eletromagnética das luminárias. Eles trocaram todas as câmeras da sala. A sombra continuou aparecendo. Roberto passou as 2 semanas seguintes pesquisando sobre o Teatro Nacional.
descobriu coisas que nunca tinham sido amplamente divulgadas. Durante a construção, entre 1976 e 1981, 3 operários morreram em acidentes. Um caiu de cima do teatro, outro foi esmagado por uma viga de concreto. O terceiro desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado, mas havia uma lenda entre os antigos funcionários. Ele teria caído em uma das galerias subterrâneas durante a concretagem e foi selado vivo dentro da estrutura. Mas o que Roberto encontrou no arquivo morto da administração regional em um processo arquivado em 1982 fez suas mãos tremerem. Uma petição assinada por 14 bailarinas da primeira companhia de dança do teatro, pedindo para não ensaiar mais após as 23 horas, porque alguém sempre ensaia junto com elas. Alguém que elas nunca conseguem ver. Roberto guardou o documento com as mãos trêmulas. Ninguém acreditaria nele se ele contasse isso. Da mesma forma que você pode estar duvidando do que acabou de ouvir, se você está sentindo o mesmo arrepio que ele sentiu ao ler aquele documento, se você percebe que essa história não é como as outras, que isso está acontecendo em um dos prédios mais importantes de Brasília e ninguém está falando sobre isso. Deixe seu like agora, porque isso ajuda o algoritmo a entender que você quer mais histórias assim. Histórias reais, documentadas, que acontecem em lugares que você pode visitar amanhã. Mas Roberto não tinha tempo para pensar nisso, porque o walkie-talkie no cinto dele começou a chiar, e uma voz que ele nunca tinha ouvido antes sussurrou: Subsolo 3. Venha. Roberto verificou a planta do teatro, que ele carregava sempre. Havia 2 subsolos oficiais. S1, administração e depósitos. S2, túneis técnicos e sistemas hidráulicos. Não havia subsolo 3. Mas quando ele foi verificar os elevadores de serviço, o painel mostrava 3 botões subterrâneos. S1, S2 e S3. Ele ligou para Fernando. A chamada foi direto para a caixa postal. Ligou para Mariana, a supervisora de turno. Ninguém atendia. O teatro estava silencioso demais. Um silêncio que doía nos ouvidos. Roberto entrou no elevador. Pressionou o S2, o andar mais fundo que ele conhecia. As portas fecharam. O elevador desceu. Passou S1, passou S2 e continuou descendo. Roberto não tinha tocado em S3, mas o elevador sabia para onde ir. As portas se abriram em um corredor que cheirava a mofo e concreto úmido. Lâmpadas fluorescentes piscavam de forma irregular, criando um ritmo quase musical. As paredes eram de concreto aparente, mas havia algo de errado com a textura, padrões que se repetiam a cada 4 metros, ondulações deliberadas no concreto, como se algo tivesse sido pressionado contra a forma antes da cura, como dedos. No final do corredor, uma porta dupla de madeira antiga, sem placa, sem indicação, mas entreaberta. Roberto empurrou. A sala era um pequeno teatro. No centro, um palco de madeira deteriorada. E no centro da sala, 14 pares de sapatilhas de ponta, organizadas em círculo perfeito, todas manchadas de vermelho. Roberto se aproximou. As sapatilhas estavam úmidas, como se tivessem sido usadas há poucos minutos. E no centro do círculo, escrito em algo que ele não queria identificar: Encontro 23 e 47. Todas as sextas, desde 1981, Roberto correu de volta ao elevador. Pressionou S1, S2, qualquer coisa. O elevador não respondia. O painel estava piscando S3 como se fosse o único andar
que existisse. Ele tentou a escada de emergência. A porta estava trancada por fora. Ele estava preso. Roberto voltou ao corredor e então ouviu música. O mesmo piano que ele tinha ouvido na sala Vila Lobos. Mas desta vez, mais próximo, vindo da sala do palco, ele olhou pelo visor da porta. O palco não estava mais vazio. Havia figuras. 14 bailarinas dançando em círculo. Seus movimentos eram perfeitamente sincronizados. Mas havia algo profundamente errado. Elas não tocavam o chão, flutuavam a poucos centímetros acima do palco, girando, e todas usavam as sapatilhas manchadas de vermelho. Roberto sentiu suas pernas cederem. Ele deslizou pela parede até o chão. Não sabia quanto tempo havia passado. Minutos, horas. O conceito de tempo tinha se dissolvido. Talvez ele nunca tivesse subido daquele subsolo. Talvez ele sempre estivesse ali, assistindo às bailarinas, ouvindo o piano, sentindo o concreto úmido contra suas costas. E então a música parou. As bailarinas pararam. E todas viraram a cabeça para a porta onde ele estava. Roberto percebeu algo que fez seu sangue gelar. As bailarinas não tinham rosto normal. Eram cavidades da escuridão negra numa face fria e mortal, de concreto liso, desprovidas de qualquer traço de alma humana, como se tivessem sido moldadas na própria estrutura do prédio, e estavam vindo em sua direção. Roberto acordou na enfermaria do teatro. Fernando estava ao lado, com uma expressão que misturava alívio e culpa. Você ficou desaparecido por 8 horas, Fernando disse. Te encontramos no S2. Desmaiado, S3, Roberto corrigiu. Eu estava no S3. Fernando desviou o olhar. Não existe S3, Roberto. Eu vi, Roberto gritou. As bailarinas, o palco, as sapatilhas. Fernando suspirou, puxou uma pasta velha de debaixo da mesa. Você não é o primeiro, garoto. A pasta continha 23 relatórios, todos de funcionários que haviam se perdido no teatro, todos descrevendo o mesmo subsolo, o mesmo palco, as mesmas bailarinas. Fernando explicou. Em 1982, houve um acidente durante um ensaio. Um dos elevadores despencou. 14 bailarinas morreram. Elas estavam indo para o que eles chamavam de sala de ensaio do subsolo 3. Roberto sentiu o ar fugir dos pulmões. Mas o nível S3 nunca existiu nas plantas oficiais. Fernando continuou. Foi uma construção clandestina. Uma empreiteira desviou materiais e construiu espaços extras para ninguém sabe ao certo. Depósito ilegal, desvio de verbas. Quando o elevador caiu, eles condenaram o acesso, lacraram a entrada e decidiram que era mais fácil fingir que aquele andar nunca existiu. Roberto sussurrou. Mais fácil do que resgatar os corpos? Fernando não respondeu. Roberto não pensou 2 vezes, não aguentava mais aquilo e pediu demissão no dia seguinte. Mas 3 meses depois, ele estava assistindo ao noticiário quando uma matéria chamou sua atenção. Companhia de balé do Teatro Castro Alves, em Salvador, reporta fenômenos inexplicados durante ensaios noturnos. Funcionários relatam música de piano e passos de sapatilha em horários em que o teatro deveria estar vazio. Roberto pesquisou. O Teatro Castro Alves foi projetado por Bina Fonhat, mas a estrutura de concreto aparente foi executada pela mesma empreiteira que construiu o Teatro Nacional de Brasília. Ele abriu o mapa. Começou a marcar todos os teatros construídos pela empresa nos anos 70 e 80. Havia 11, todos com relatos semelhantes nos últimos 40 anos. Todos com acidentes durante a construção que nunca foram completamente investigados.
e todos com elevadores que, de acordo com funcionários que pediram anonimato, ocasionalmente mostram botões para andares que não existem nas plantas. Roberto então ouviu, vindo de algum lugar no prédio onde ele morava, o som inconfundível de sapatilhas de ponta subindo as escadas. Essa história não acabou. Na verdade, ela está apenas começando, porque eu consegui acesso aos arquivos da empreiteira. Documentos que foram perdidos há 40 anos. E o que está nesses documentos implica que o Teatro Nacional não foi o único. Eu identifiquei os 11 teatros. Eu encontrei os nomes dos operários que desapareceram em cada um deles. Eu descobri o projeto que conecta todos esses acidentes. E se essa história que contei tiver uma boa resposta do público, eu vou revelar quais são os 11 teatros, em quais cidades eles estão e o que a empreiteira estava realmente construindo nesses subsolos clandestinos. Se você quer saber se o teatro da sua cidade está na lista, se você quer entender a conexão entre Brasília, Salvador, São Paulo, Rio e outras 7 cidades, deixe um comentário e clique no like, se você ainda não fez isso. Eu te peço isso porque o algoritmo pode tentar enterrar essa investigação e as revelações sombrias por trás disso tudo. E o seu like e o seu comentário servem como aviso para o mundo que vamos desenterrar essa história. Custe o que custar. Como enterraram os corpos? Como enterraram os documentos? Como enterraram a verdade por 40 anos? E se você conhece alguém que trabalha em teatro ou que já pediu demissão sem se explicar, compartilhe este vídeo. Não como entretenimento, como um aviso, porque da próxima vez que você for ao teatro e o elevador mostrar um botão a mais, você vai querer lembrar dessa história.